Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar lendo a Bíblia e estamos na Carta aos Hebreus, capítulo 11. Então vamos lá, vamos continuar lendo. A fé desde a criação até Abraão. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas e, graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado sem passar pela morte. Não mais foi encontrado porque Deus o levou. Antes de ser levado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que procuram. Pela fé, Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar os de sua casa. Pela fé, ele condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde iria. Pela fé, ele viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade de sólidos alicerces que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Pela fé, embora Sara fosse estéril e ele mesmo já tivesse passado da idade, Abraão tornou-se capaz de ter descendência porque considerou fidedigno o autor da promessa. E assim, de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu e inumerável, como os grãos de areia na praia do mar. Peregrinos da pátria celeste. Todos estes morreram firmes na fé, não chegaram a desfrutar a realização da promessa,
mas puderam vê-la e saudá-la de longe, e se declararam estrangeiros e peregrinos na terra que habitavam. Os que assim falam demonstram estar buscando uma pátria. E se estivessem referindo-se à terra que deixaram, teriam oportunidade de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois até preparou uma cidade para eles. A fé desde Abraão até nós. Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: E em Isaque, que terá começo a tua descendência. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que era uma prefiguração. Foi pela fé também que Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas futuras. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apanhando-se na extremidade do cajado, prostrou-se em adoração. Pela fé, José relembrou já no fim da vida o êxodo dos filhos de Israel e deu ordens acerca de seus restos mortais. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram a beleza do menino e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a tirar proveito passageiro do pecado. Isto porque considerava a humilhação do Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois ele tinha os olhos fixos na recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei. Permaneceu firme como se visse o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão com sangue, para que o exterminador dos primogênitos do Egito não matasse os de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afogaram. Pela fé, ruíram os muros de Jericó após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque ela acolheu bem os israelitas que vieram reconhecer a região. Que mais devo dizer? Não teria tempo de falar ainda sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefete, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça,
foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados ou recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as cadeias, as prisões, foram apedrejados, serrados ou passados ao fio da espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra, oprimidos, atribulados, sofrendo privações. Eles, dos quais o mundo não era digno, erravam por desertos e montanhas, pelas grutas às cavernas da terra. No entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, não alcançaram a realização da promessa. É que Deus estava prevendo algo melhor para nós. Não queria que eles chegassem sem nós à plena realização. Esse último parágrafo aqui ficou um pouco estranho. Não era digno, erravam, quase o mundo não era digno. Certo, meu tempo. Um bom testemunho não alcançar a realização da promessa. Tá, então vamos discutir sobre isso, né? É evidente que o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, ele enaltece muito o conhecimento dos sentidos, né? A sensação. E nesse mundo das sensações, as sensações, elas são, de certa forma, um universo particular de infinitas possibilidades, né? E nessa infinita possibilidade de sentir, me responde, por que nós sentimos as mesmas coisas? Por que a gente se organiza para sentir da mesma forma? Por que a gente repete muito as coisas? Né? Bom, a gente, né, nós seres humanos, percebemos sobre a rendição, né, o render-se, né? E por que nós nos rendemos, né? Porque a gente percebeu pela fé que não existe por que lutar. Porque Deus já venceu, entendeu? O Deus que mora em nós, ele já venceu tudo. Então, você não precisa brigar. E o ser humano, depois que percebeu que ele não precisa brigar, ele se rendeu. E o rendimento do ser humano construiu
renovações de ser, produtos que fizeram desse ser uma continuidade pelo processo de rendição. Nesse rendimento de acepção, né, nesse contágio de rendimentos, nós começamos a criar sociedades de rendimento, né? Os povos se unem e se rendem nessa verdade de que unir é melhor do que desunir. E unindo os conhecimentos, nós fomos aplicando esse hábito, essa habilidade na relação com a natureza. E nós nos rendemos a ela e a consideramos como uma irmã, como um presente de Deus. A presença de Deus, então, está entre nós, né? E ao mesmo tempo a gente se carrega dessa presença, consumindo com modos de consumo essa natureza. E os modos de consumo são as regras que fundamentam a relação do bem. O bem de se consumir aquilo que vem de Deus é o caminho. Então, quando a Bíblia ela traz a fé, ela quer dizer que mesmo quando a gente não vê, não compreende, né, a fé ela se ocupa na sensação de descrever para nós que aquilo ali é bem. Mas, contudo, entretanto, se você for além do bem, você sofrerá um mal por isso e deverá pagá-lo, pedindo perdão disso. Que é admitindo que você foi além, né? Que você, por exemplo, comeu mais do que devia. E o seu organismo ele vai dizer a você e vai, da próxima vez que você fizer, com certeza você vai ter uma memória sobre o mal que passou e vai respeitar mais esse lado de bem. Entretanto, existem pessoas que querem o mal das outras por habitar uma dependência que correlaciona o mal da outra pelo ganho de suas recompensas financeiras, por exemplo, momentaneamente. E financeira não é só de dinheiro, mas é de sensações. Tem gente que consegue, né, se alimentar de sensações do mal-estar dos outros, né? Ou seja, se o outro está mal, eu estou bem, porque eu estou melhor do que o outro. Entende? Então existe toda essa, vamos dizer, essa é, acepção de sustentabilidade fisiológica por estímulos de olhar e tendenciar desse olhar uma realização, né? Uma operação de assoma o estar de ter razão de ver esse acontecimento, por exemplo. Então você vê uma coisa mal e você agradece por estar vendo uma coisa mal. Alguém brigando, né? Nossa, que espetáculo.
isso bate, 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 né? Aquela coisa assim, né? E assumindo, né, uma posição de bem, isso é ridículo, né? Perante a perante aquilo que pode acontecer com nós, né? De forma alguma a gente acreditaria que seria bom estar apanhando ou precisando de bater em alguém, sofrendo aquele dano, né? Uma célula se rompendo com a outra, tem algum problema aí. E esse problema está próximo de mim. E eu estou torcendo para que o problema continue. Tem alguma coisa muito errada aí. Então precisamos de entender isso, né? Bom, na fé também a gente começa a reconhecer, né, que os outros indivíduos, né, ou seja, Deus entre nós, né, que é a natureza, possui uma variabilidade de sistematizar a si mesmo no reconhecimento de sua autoridade. Se a natureza que está ao redor de nós é Deus ou vem de Deus, imagina o quanto Deus não empreende nesse mundo. No retrato da variabilidade de animais, diferente do homem, obviamente, na variabilidade de ambientalizações e de componentizar esses ambientes, na variabilidade de plantas e naquilo que ainda não se apresentou, porém está marcado para ser apresentado pela, pelo poder de Deus que nós comemoramos nessa invisibilidade, porém buscando ver a Deus, né? Nos convertendo a essa visão da maneira que nos é dada. Então você não precisa se preocupar em copiar o bem, porque o bem não se copia, o bem se habilita, vem de você mesmo. Obviamente, existem regras na natureza que tentam reduzir o mal, né? Ou seja, reduzir o risco de atividade fora do previsto, né? Ou reduzir o imprevisto. E nessa redução de imprevisto, aquilo que é previsto fica sendo uma objetividade, ou seja, uma atenção, uma marca que diz às pessoas saber. Só que eu assumo meu lugar de fala para dizer que tudo isso não tem fundamento de necessidade. O homem ele é corrupto e ele cria coisas que não precisa e depois ele assume precisar, como se ele fizesse a injustiça chegar a todos como uma justiça. Ele justifica aquilo que é injusto, aquilo que não é preciso. E isso é tão feio, cara. E isso gera tantos problemas, porque se tem uma coisa que é muito problemática, é se afastar de Deus e você
questionar o poder de Deus e assumir nenhuma criação de Deus é um julgamento é, um julgamento de dar a essa criação, né, motivos para não acreditar em si mesmo, né, não acordar com intenção de ser, né, você entregar para as pessoas um quadro de instabilidade e ah, é, e de ahn, como se você tivesse sendo subestimado, né? Então, se tem coisa que é perversa, é subestimar a criação de Deus, né? E duvidar da mesma, né? Tentando colocar ao mesmo tempo aquilo que até mesmo Deus criou para evidenciar que a subestimação da criação de Deus é correta em alguma situação e não é. Usar o demônio para isso é incorreto. Não, não é correto. Entendeu? Demônio também é uma criação de Deus. Não cabe a você sentenciá-lo, subestimá-lo, né? Você deve encontrar o seu lugar e a gente tem que tomar muito cuidado nesses tempos, porque as pessoas utilizam da fé das pessoas para benefício próprio e toda essa realização de competições e busca de benefícios próprios deixou todo mundo equivocado, inseguro, com medo de morrer. Ora, você não precisa ter medo da morte, pois aquele que teme a morte já está morto. Se você teme a morte, com certeza você já está vivendo no mundo dos mortos. Para você não tem vida, porque quando você teme a vida, você não teme a morte, você não vive, porque viver é ir de encontro com a morte, né? Então, é, aqui houve muita demonstração desse poder da fé que transcorre todo o livro da Bíblia, né? Todos os livros da Bíblia. Fala de Moisés, Abraão, Baraque, Sara. E por que existe essa constante, né? Essa maneira de insistir nisso, nos fenômenos que envolvem a fé, né? Por que será? Bom, cada personagem, né, se encontra com a fé em uma determinada dimensão, né, de, é, de se conectar, né, com aquilo que é incompreensível, porém é sentido, né? Então, como eu vou descrever aquilo que eu não vejo, que eu não tenho como pegar, mas eu sei que acontece, eu sinto que ali
existe algo, né, se comunicando. Eu sei, só que eu não consigo dizer como fazer isso, né? Inclusive hoje, que a sociedade ela cobra muito de alguém que se envolve tentando informar sobre algo, ela cobra muito métodos, padrões, provas e mais provas. é, Então, o que que acontece? No passado, todos esses personagens, eles precisaram enfrentar essas pessoas e suas cobranças. Evidentemente, cada cobrança ela assumia um papel dentro dessa manifestação da fé, né? Ela tinha um papel. E é importante o papel da cobrança, né? Você cobra porque você quer controlar. Só que aí é que tá, né? A fé ela é incontrolável. Até por isso a gente toma fé, a gente diz, né? Se apresenta para a fé e fala assim: eu acredito que Deus me controla porque eu mesmo não tenho controle sobre mim. É Deus que me controla, é Deus que controla tudo. E às vezes a gente consegue perceber que nesse último parágrafo, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, não alcançaram a realização da promessa. Então, não é que Deus estava prevendo algo melhor para nós. Não queria que eles chegassem sem nós à plena realização. Então vamos dizer que todos eles, né, eles não obtiveram, né, eles não conseguiram é, pegar a fé e falar assim, ó, aqui, ó, isso aqui é fé, toma. Mas eles se afetaram, né? Eles conseguiram serem afetados, pois eles estavam preparados para honrar e glorificar o Criador, entendendo que ele está no controle. Por mais que a gente tente controlar os efeitos que nós, né, sentimos a partir de descrições metodológicas de física e comprovações de fontes que transduzem e estatisticamente mostram para nós uma realidade momentânea, acontece que a fé ela é maior do que isso, né? O controle da realidade é maior do que uma aliança com uma tecnologia, com uma verdade em produção, né? Por um instante de desenvolvimento, a realidade ela é muito maior. A evolução e a fé ela envolve tudo isso, né? Ela quebra com tudo, né? Até mesmo com qualquer previsão. E é disso que se trata, né? Se você hoje prevê que você não vai fazer o sucesso que você gostaria de fazer, que você não vai encontrar com as obras que você queria ter realizado, que você não vai parar de chorar porque é,
mesmo acreditando em Deus, a lágrima ainda não se faz passageira, né? Ela vem sempre de várias formas diferentes. Pela fé você consegue quebrar tudo isso, né? Ah, é difícil, né? É, é muito difícil porque ao mesmo tempo que pelo sentimento, pelos sentidos a gente encontra com a fé, é pelos sentidos que a gente deixa ela ir. Então, a nossa organização social, né, não é culpa sua, a organização social, ela é apreendida pela falta de fé e pela ganância, pelos pecados, pelas oportunidades de trabalhar a injustiça como justiça para alguns, ou o mantimento de justiça do modo que poucas pessoas poderiam ter um acesso pleno, né? Vamos dizer assim, benefícios. E essa realidade, ela, ela é muito besta, né? Ela é uma besta mesmo. O ser humano, ao invés de trabalhar o sacrifício para realizar de uma vez por todas aquilo que seria verdadeiro e certo para todos nós, ele preferiu, né, a sua a sua segurança em detrimento das demais. E foi isso que levou todas as pessoas a se afastarem da fé. Porque a fé é aquela que levava todos a se encontrar. E hoje está cada vez mais pior e mais ridículo, porque as pessoas, quando se encontram, elas fazem análises de modo que todo o conhecimento, o fruto do relacionamento com Deus, que daria sentido para ser e estar, né, em comunidade, trouxe provas e mais provas sobre as regras sociais instaladas, sobre as competições, de que não vale a pena, é inseguro, é idiota, é ruim perder tempo estando próximo dos irmãos. Que coisa maluca, né? Se os irmãos são criações de Deus e empreendem dessa criação uma presença com o mesmo. Mas acontece que para esse fenômeno acontecer atualmente, existe uma certa um processo de produção de, de, de em massa, né? Uma produção em massa de exigências e caracterizações desse corpo de massa de reunião, por isso e por aquilo. Isso é totalmente é, assim, isso é totalmente, vamos dizer assim, problemático. Vamos dizer assim, isso é totalmente problemático, porque a gente vai criando é, a gente vai criando formas e formas e formas de se reunir e a gente vai se intimidando e vai dizendo que essa é melhor, é essa que é boa, essa que é boa.
E de alguma forma a gente vai tentando dizer que não é, e depois que é, e depois que não é, e depois que é, né? Irmãos, ou seja, vamos dizer assim, cristãos, religiosos, esses grupos assim, pertencentes à mesma massa, né? Mas isso é tudo tão confuso, cara. Para isso é mais problemático para nós do que propriamente dito é, valoroso. Essa que é a minha opinião, né? Isso é mais problemático do que valoroso, porque é cada incoerência que são operadas e moldadas entre as pessoas que se tornam acessíveis a esses costumes, que a gente vai ganhando muita incoerência e muita incomunicação, né? É, muitos questionamentos, né? Então, sinceramente, eu acho que não é assim que se faz uma religião. Eu acho que a gente não deve subestimar a criação. A gente não deve dizer como ela precisa ser. Eu acho que, sendo preciso, todos se vão por esse mesmo senso, porque a gente sempre aprende imitando o sensível, né? Pela fé, a gente imita aquilo que é sensível, aquilo que é certo, porque Deus nos fez totalmente capazes de encontrar aquilo que nos é sensível. E se você cria essa condição, competição, essa luta de informações, você dá um passe para a gente levar a injustiça a ser justiça, para que a gente minta, a gente se ultrapasse para defender, entre aspas, nossa família. Que às vezes nem é para isso, mas a gente utiliza isso como um argumento de tão competidores que a gente se tornou, mesmo que velantes competidores, né, de velas, né, à luz de velas. Ninguém precisa saber, mas é que, né? Então, sinceramente, essa isso é como eu vejo e eu realmente eu desejo que as religiões elas consigam é, encontrar, né, a sua solução para não se colocarem como se colocam, né? Excludentes, proprietários, é, é, isso e aquilo e aquilo. Eu não preciso de ficar falando, né? Se querem se encontrar, tudo bem. Se querem falar em comum, tudo bem. Mas não se estabeleçam e nem esperem disso e nem cobrem disso e nem utilizem isso como argumento de empreendimento, de fazer o bem. Porque o bem Deus já fez. Você duvida disso?
né? Você duvida de que ele, ele está entre nós, fazendo bem? Ah, mas é que aconteceu isso. Tá, aconteceu isso. Mas o, né, o que você vai fazer que Deus não vai fazer? E a fé? Ah, mas a fé sem obras. Tá, mas ah, uma obra, uma obra, ela é feita, né? Ela não precisa de ser é, feita para provar que fez, para mostrar para toda a criação de Deus que essa criação fez essa obra. Então, você entende? Se você for fazer uma obra para que todas as criações saibam que esteja ali, ó, gravado que essa criação, esse grupo de criações fez essa obra, é melhor que não faça. É melhor que fique na sua. Ah, mas é porque é importante nos dias de hoje. Nunca foi, né? Cadê a fé de que Deus está vendo e Deus está entre nós e que Deus nos conduz? Cadê? Virou publicidade, propaganda, né? Virou uma competição quem dá mais, né? Que isso? Às vezes tem uma pessoa que não deu nada, não dá nada para ajudar nada, não faz nada da vida, e que essa pessoa, pela fé dela, ela ajuda Deus mais do que todas as igrejas poderiam ajudar. Pela fé eu consigo acreditar nisso. Por quê? É Deus é que sabe, né? Ele criou todos nós. Então, sinceramente, é, tem muitas coisas que acontecem no mundo que são frutos da injustiça, são frutos de competições e as pessoas elas velam isso porque estão presas no rendimento de, das coisas do bem, né? Mas isso é uma coisa que é, atrapalha o exercício do se render, né? Porque nós nos rendemos ao bem, não ao mal, e isso é um mal. Então é isso que traz para nós uma, né, é, uma falta de coerência, uma dúvida, né? Por que que as pessoas duvidam da criação, duvidam de Deus, duvidam do bem? Por causa dessa confusão. Então, a gente precisa cortar a confusão pela raiz, a injustiça pela raiz. A gente deve determinar que toda criação não deve ser subestimada. Ela não deve sofrer votações, nem ser eleita, nem ser pontuada, nem ser padronizada. Nenhum patrão tem direito algum sobre o seu funcionário, porque isso é uma ameaça à justiça. A justiça de Deus ela deve ser feita. E quando a justiça de Deus é feita, ninguém precisa de mandar ninguém fazer o bem,
pois todos reconhecem que aquilo é bem. Entende? Não temem, né? Mas aí a gente precisa, né, de paciência, porque sabemos que as pessoas elas não têm formação para isso. Elas têm formação para aceitar a injustiça e trabalhar para encontrar um lugar nela. Infelizmente, essas palavras que eu tenho. É... Mas, de alguma forma, Deus acredita ainda na sua criação e, é... com certeza, ele deve ter algum plano para que a justiça seja feita. Assim, eu, como parte dessa criação, espero, né? Às vezes sem tanta vontade de esperar, sendo sincero, né? Mas espero. E é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!